Olá, quem está falando aqui é Rafael Roquete. Eu fui aluno do Pierre, professor Pierre, grande professor Pierre, durante o meu ensino médio. Posso dizer que ele me ensinou muito mais do que física, me ensinou resiliência, cuidado, capricho, né? O jeito como ele se preparava para poder ensinar o que às vezes era praticamente impossível de se entender, e ele abria o conteúdo e explicava sempre de um jeito fantástico, sem contar as inúmeras opções que ele sempre te dava para resolver às vezes uma mesma questão. Isso abria sua mente para maneiras diferentes de pensar, maneiras diferentes de ouvir. Eu tenho inúmeras boas lembranças e grande parte delas fizeram parte da minha formação de quem eu sou hoje. Eu agradeço muito ter encontrado Pierre ao longo da vida. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Morgado, passando aqui para registrar a minha imensa felicidade em poder ter sido aluno do professor Pierre. Ele que foi meu professor de matemática e de física na época do pré-vestibular, há alguns anos atrás. E hoje eu só tenho a passar as melhores referências do mundo em relação a ele. É um profissional extremamente fora da curva, um professor brilhante, extremamente inteligente, que consegue ver as soluções para qualquer tipo de problema que você levar para ele, sendo de matemática, de física. Ele tem, sabe, aquelas sacadas que você nunca ia na vida imaginar por conta própria, que tem aquela solução para as questões, né? E além disso, ele tem uma didática muito impressionante. Ele é um professor que passa o material de uma forma leve, de uma forma divertida e que motiva o aluno a estar sempre querendo aprender. Posso dizer que vocês estão em ótimas mãos com ele e, de certa forma, ele também me ajudou para que lá no passado eu tenha conseguido a minha aprovação no concurso, no vestibular no Instituto Militar de Engenharia, e local onde eu me formei como engenheiro de fortificação e construção. Muito obrigado, professor. Sucesso em todas as suas empreitadas. Abraço. Fala aí, galera, Jonathan Pacha aqui, e eu queria falar uma coisa que muitas pessoas não sabem. O Pierre Pereira, que é meu sócio, nós somos donos de um grande grupo educacional, onde a gente leva transformação para vários alunos. Ele também foi meu professor. Então, quando eu estava lá na terceira série, querendo fazer um pré-vestibular, ele foi meu professor de matemática e física. O cara é monstro. Uma das maiores características que eu lembro dele era a facilidade de transformar coisas difíceis, questões difíceis, resolvendo de maneira muito simples, deixando assim cada aluno muito confiante para enfrentar a próxima questão. Então é isso, se você está aí acompanhando o Pierre, pode ter certeza que ele vai te ajudar em aprovações, porque ele é o cara, o melhor professor de física e de matemática que eu já tive. Valeu! Salve pessoal, professor Vinícius aqui. Queria dizer que eu sou um privilegiado, eu tive a sorte de ter sido aluno do professor Pierre no meu ensino médio, e isso com certeza foi um divisor de águas para a minha vida. Eu aprendi a dar aula com ele, eu aprendi física com ele, eu vi muitos relatos de colegas que não gostavam de física e passaram a gostar e passaram a entender por causa do jeito dele de explicar. Só que também tinha os alunos muito bons, os alunos que passaram para o IME, passaram para o ITA e tem até hoje o Pierre como referência. Se você tiver a oportunidade de ter aula com ele, então não perca, com certeza é um privilégio, uma oportunidade. Eu, hoje em dia, quando vou tirar dúvidas dos meus alunos, eu lembro do jeito que o Pierre tinha me ensinado, eu lembro a forma como ele resolvia os exercícios, e eu tento copiar isso minimamente para ver se eu consigo fazer os meus alunos também entenderem a matéria como ele fazia. Então não perca essa oportunidade. Se você puder, seja aluno do professor Pierre. Olá, tudo bem? Sou o professor Felipe Xavier, fui aluno do professor Pierre, mestre Pierre, aluno do nono, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, e grande parte do que eu sou hoje em sala de aula, da pessoa que eu sou, tem aí um pouco desse mestre que me ajudou, me ensinou. Não esqueço das aulas que ele chegava, sempre revisando a matéria anterior para poder nos dar base. E além disso, ele me ensinou que toda questão tem várias soluções. Então não se prenda a um caminho, procure o caminho. Então assim, é formidável poder falar desse mestre, desse cara fantástico, um professor que tem um carisma ímpar e que eu acho o mais importante, ele é apaixonado pela física.
Então, não só pela física, como pela área dos estudos, né? Então, ter aula com um cara que é apaixonado pela física, apaixonado pelos estudos, não tem coisa melhor, assim, só tenho memórias formidáveis e com muito carinho guardo essas memórias. É isso, grande PR, grande abraço. Fala galera, Kaique aqui na área. Sou professor de física, mas na terceira série do ensino médio eu tive aula com PR numa turma de concurso militar. Era uma turma AFEFOM, Escola Naval, e sem sombra de dúvida o PR foi o melhor professor de física que eu tive. Inclusive, eu lembro de alguns detalhes assim, magistrais, que ele simplesmente conseguia, de uma forma muito simples e muito prática, transformar aquela questão carrasca do IME e do ITA, de cinemática, por exemplo, e ele transformava a questão como se fosse 2 mais 2, transformando ela em gráfico. Então ele falou, galera, vamos fazer uma pegada diferente, vamos tentar transformar isso aqui num gráfico. E as questões saíam de uma forma que era de chocar, de tão simples que ela ficava. Se você está precisando de uma ajuda nesse detalhezinho para sua aprovação, com certeza o PR é a pessoa certa. E aí, meus amigos, tudo bem? Cara, meu nome é William e é um prazer estar aqui para falar de um dos maiores professores que eu já vi atuar em sala de aula. Lembro-me ali que no ano de 2004, 2005, eu assistia todas as aulas do PR e eu nunca tinha visto alguém tão simples e ao mesmo tempo tão sofisticado. Acredito que a maior característica que o PR tem é transformar algumas coisas impossíveis para as pessoas entenderem em algo possível de se compreender. Eu acho que uma segunda coisa de extrema relevância é que nenhuma dúvida para ele é irrelevante. Todas as dúvidas são importantes, até aquelas que algumas pessoas consideram que são bobas. O PR ele vai lá, dá atenção e ele vê muita beleza em tirar dúvida dos alunos. Então, cara, sem dúvida é um dos maiores professores que eu já vi atuar em física e matemática. É o cara, PR Pereira. Fala galera, meu nome é Rafael, fui aluno do professor PR no terceiro ano do ensino médio e também nos preparatórios de concurso militar. Com certeza o PR me ajudou bastante a conseguir a minha aprovação. Hoje eu sou militar da Força Aérea e isso muito se deve às aulas que eu tive com o PR lá atrás. O PR também me ajudou no ingresso no ensino superior, quando eu comecei o curso de engenharia, muita matemática, muita física, muito cálculo, mas eu ainda tinha na minha memória as aulas do PR que me ajudou a levar com certa leveza, com mais tranquilidade os primeiros períodos, que tinha muito cálculo, matemática e física. E uma característica que quem é aluno do PR, quem foi aluno, sabe como ele aborda os assuntos, a facilidade com que ele torna prático, a gente enxergar uma questão, quebra toda aquela dificuldade inicial, não só as questões, os conteúdos também, quando você começa ali a entender um pouco mais, quando o PR começa a explorar de uma maneira mais prática os assuntos, isso facilita muito o entendimento, não só na física, mas também na matemática, e isso com certeza me ajudou bastante, a maneira prática de abordar os temas, os conteúdos e as questões me fizeram ter uma visão diferente da matemática e da física. Com certeza me ajudou bastante, não só na aprovação, mas também no meu ensino superior ali, e isso muito se deve às aulas do professor PR. Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Valentim, eu sou professor de física, dou aula há mais ou menos uns 20 anos, com turmas militares e turmas de vestibular, principalmente para medicina, e estou passando aqui para falar um pouquinho do PR. O PR foi meu professor lá no ensino médio. Ele, no meu primeiro ano de ensino médio, ele me deu aula de matemática e depois me deu aula de física, e com certeza ele mudou a minha visão sobre a física. Tanto que um dos motivos para eu me tornar professor foi exatamente por inspiração dele, tá? O PR tem uma didática muito boa, tanto que hoje eu, com 20 anos de profissão, toda vez que ainda tenho alguma dúvida ou eu preciso de alguma ideia ou compartilhar com alguém, é ele que eu procuro. É um cara que, além de ter um conhecimento absurdo, é um cara que tem uma didática incrível.
Então, se você estudar com ele, pode ter certeza que você está estudando com um cara extremamente bem capacitado e muito comprometido. Pode ter certeza que é só sucesso. Fala aí, galera. Meu nome é Kevin. Eu sou professor da rede Força Máxima, né? Mas hoje eu venho falar como ex-aluno do grande mestre Pierre Pereira, né? O grande mestre Pierre está abrindo um novo curso, né? Está se dedicando a isso. E vim aqui deixar um depoimento, né? Que o Pierre foi minha grande inspiração para virar professor, um excelente professor de física, de matemática, excelente conteúdo, excelente didática, né? Eu lembro muito bem das aulas dele, que eu e meus amigos, travados em questões, chegava lá, pedia ele para ele fazer, ele virava e essa questão aqui tem 3, 4 métodos para fazer, e fazia os 3, 4 métodos com uma extrema facilidade, tá? Então tenho certeza que vocês estarão em excelentes mãos.